Djalma não veio. Bom, então, retomando, né, os nossos estudos, nós estamos no terceiro capítulo do livro No Mundo Maior. Um capítulo que eu comentei, né, na semana passada, é um capítulo muito interessante com relação à descrição que a espiritualidade nos traz de uma, assim, não é muito, né? Eu acredito que é só um princípio de entendimento do funcionamento da nossa mente, do nosso pensamento. Então, nós na semana passada vimos o André Luiz comentando com o Calderaro que ele gostaria de entender melhor, principalmente, a mentalidade desses espíritos mais endurecidos, né, mais resistentes, porque ele sempre tem tido contato com aqueles que estão sendo acolhidos, aqueles que já estão começando a querer modificações. Então, e o Calderaro falou para ele, né? Calma, André, nós vamos entender isso assim, na medida do que eu posso, porque ele mesmo fala, é muito além do que eu vou poder conseguir te ajudar ou explicar. Mas vamos exemplificando isso através dos nossos atendimentos, dos atendimentos que eles estavam prevendo ali fazer. Então, e eles estavam indo, né, num hospital aqui na Terra. Então, aqui no mundo encarnado. Então, vamos dar sequência aí e a gente vai tirando dúvidas aí se for necessário. Boa noite, Donato. Você entrou e eu estava no meio do processo aqui, não te falei boa noite. Então vamos lá. Daí a minutos, acompanhando, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. Então, olha que interessante. Eles foram até alguém ali, né, numa cama, né, doente, e essa pessoa abatida, que o calderário iria socorrer, ia levar algum auxílio espiritual, eles já viram, o André Luiz já notou, ele estava unido a uma outra entidade desencarnada. Então, há um espírito que estava ali do lado dele, mas unido praticamente a esse que estava adoentado. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Então, apesar dessa ligação intensa com esse espírito, ele não percebia. Então, é como se alguém tivesse ali obsidiado ou ligado intimamente a um espírito, mas não sabendo, não vendo. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam. Então, olha isso, eles pareciam, o André Luiz está descrevendo um processo praticamente, né, de obsessão ou de ligação entre um espírito desencarnado e um encarnado, e ele está descrevendo, inclusive, pormenores dessa ligação. Então, ó, pareciam que eles estavam ligados pelos órgãos, tal a abundância de fios que entrelaçavam-se desde o tórax à cabeça. Então, é como se inúmeros fios partissem do espírito que estava doente ao tórax do espírito que estava ali ligado a ele e da mesma maneira na cabeça. Então, inúmeros fios faziam uma ligação como se fosse uma rede, né, de entrelaçamento direta entre essas duas almas. Pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Então, isso dava a impressão para o André Luiz que era realmente uma prisão, algo que estava ligado intimamente e que não era só porque eles estavam perto, aquilo estava mantendo uma ligação constante. Pensamentos de um deles com certeza viveriam no cérebro do outro. Então, olha isso, uma ligação tão intensa entre duas almas que o que um pensa, o outro está
como se fosse um espelho, refletindo exatamente o que pensa. Então, isso vale a pena a gente lembrar que acontece de ambas os lados. Então, da mesma maneira que qualquer pensamento que aquele doente emitisse, aquele espírito estava captando e vivenciando da mesma maneira, e o contrário também é verdadeiro. Então, aquele espírito, qualquer coisa que ele tivesse pensando, vamos supor, se ele tivesse com desejo, né, de vingança, de alguma coisa muito ruim, aquele doente estava vivenciando aquilo também no seu pensamento. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Então, o tórax, onde a gente sabe que muitas vezes está relacionado com o nosso sentimento, e o cérebro, né, a cabeça, relacionada com o nosso pensamento. Então, como eles estavam intimamente ligados por inúmeros fios, tanto no tórax quanto na cabeça, tanto o pensamento quanto os sentimentos e emoções estavam sendo compartilhados entre os dois. Espiritualmente, estariam de contínuo, perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Então, o fluxo, né, mantendo constante, né, essa permuta de pensamento e sentimento entre esses dois espíritos ali que o Calderaro tinha ido justamente para ajudar. Agora, o que, que a gente percebe? Vamos tentar imaginar do nosso lado aqui, né? É um doente comum. É um doente que está ali talvez passando por uma fase, não sei qual é o grau, né, de problema dele, mas que está acamado, adoentado, às vezes até um pouco inconsciente, e é um caso grave, e aquela pessoa às vezes está passando por sensações ruins, está tendo calafrios, está tendo pesadelos, está tendo emoções ruins, e agora, pela forma que o André Luiz está descrevendo, mostrando do lado espiritual exatamente o que está acontecendo. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo minha intenção, se adiantou, recomendando: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Então, o André Luiz já, né, observou aquilo, já quando ia perguntar, o Calderaro já deu a orientação. Observa o cérebro, examina o cérebro. Da mesma maneira que o André Luiz, em outros, nos livros anteriores, a gente viu que ele foi desenvolvendo, através da ajuda desses instrutores, né, a capacidade de conseguir concentrar-se no pensamento e conseguir extrair aquilo. Desde lá atrás a gente já viu isso, né? Quando ele chega naquela senhora e entra no pensamento dela, ele vê aquela cena de crime que ela tinha praticado. Então aqui agora o Calderaro já pede, examina o cérebro do nosso irmão encarnado. Mas não necessariamente na questão do pensamento em si. Ele pode estar analisando o cérebro material, mas de maneira mais profunda, mais transcendental. E aí ele vai. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual de modo a analisá-lo interiormente. Então aí ele estava realmente analisando anatomicamente, interiormente, aquele órgão, o cérebro daquele irmão naquela condição. Porque a capacidade visual do André Luiz estava desenvolvida. E ele fala: o envoltório craniano ante meus poderes visuais intensificados não apresentava resistência. Para que a gente entenda, então, os espíritos têm condições de enxergar profundamente o nosso organismo, dependendo do espírito, dependendo do grau de desenvolvimento. Mas o que o André Luiz está mostrando é isso. Ele é uma pessoa encarnada. E ele, através da sua concentração, consegue atravessar a barreira da calota craniana e enxergar intimamente o cérebro dele lá por dentro, o que estava acontecendo.
como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se a laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. Então, é onde nós produzimos, né, tudo que mentalmente nós temos e criamos e vivenciamos, é ali dentro. E como o André Luiz está falando, né, um dos laboratórios mais complexos e menos acessíveis. Porque nós, os seres encarnados, mesmo que a ciência esteja desenvolvendo-se cada vez mais, ainda conhece muito pouco do que é mesmo, de verdade, o cérebro, como é que funciona, né, a produção de um pensamento ali dentro. A gente sabe que isso tudo está no espírito, mas o órgão cerebral do encarnado é quem materializa tudo isso. E aí então o André Luiz estava ali dentro. As circunvoluções separadas entre si, reunidas em lóbulos, então na divisão anatômica do cérebro, igualmente distanciados uns dos outros pelas cisuras. Então existem aquelas divisões, as curvas, né, do cérebro, né? Davam-me a ideia de um aparelho elétrico quase indevasado pelos homens. Então, olha isso, o André Luiz conseguia ver os impulsos elétricos que continham ali dentro. E que, só reafirmando o que a gente já sabe, que ainda nós conhecemos muito pouco. E aí ele começa a fazer análises disso que ele está vendo. Comparando os dois hemisférios, recordei as designações da terminologia clássica. Quer dizer, ele lembrou-se do que ele aprendeu em anatomia. E demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Então, ele, como médico que conhecia muito pouco quando encarnado, agora ali é uma oportunidade de quem tem interesse de aprender cada vez mais, né? De juntar aquilo que ele já sabia e acrescentar daquilo que ele está vendo a mais. E era isso que ele estava fazendo. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: Observa a sinalização. Então, o Calderaro foi um pouquinho mais específico, para que o André Luiz não visse só o todo. Agora falou assim: observa a sinalização, os sinais que estão ali acontecendo. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Então, olha isso, algumas irradiações não, não tinham o mesmo padrão. Então, algumas tinham diferenças essenciais. Era nítida a diferença de algumas emanações, né, irradiações. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em três regiões distintas. Então, olha o que o André Luiz está falando aqui, ó Lela. É muito interessante que você tenha visto, né, o Pensamento e Vida, justamente o Arthur falar agora sobre esses departamentos com relação à vontade, né? Mas agora, porque é pela primeira vez na humanidade, recebeu-se instruções com relação a isso que a gente está vendo aqui. O André Luiz está vendo três zonas luminosas distintas no nosso cérebro. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Então, na zona mais frontal era algo de uma luz mais brilhante. Do córtex motor, então da área do cérebro onde era responsável pelos movimentos do nosso corpo, por tudo, por todo o funcionamento do nosso corpo, né, o motor, situado no centro do crânio, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía.
para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Então, era mais luminosa aqui, tinha uma luminosidade diferente em todo o corpo do cérebro, até chegar aqui mais atrás, né, onde vinha para a medula, e mais fraca ainda quando já estava na base do cérebro. Já despendia alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou. Então, olha isso, o André Luiz ficou alguns minutos observando tudo isso, a luz, o circuito, o movimento dessa energia elétrica, né? E aí o Calderaro de novo, né, aconselha ele. Examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado que o influencia de modo direto. Então, olha o que o Calderaro está pedindo agora. Você olhou, prestou atenção no cérebro daquele que está encarnado, no cérebro material. Mas agora, presta atenção no órgão do amigo desencarnado. Lembrando que a gente já sabe, né? Não é o órgão material que o espírito possui, já é o espelho dele no seu perispírito. É exatamente uma cópia daquilo que nós tínhamos quando encarnado, que segue numa densidade, né, de matéria, num padrão vibratório diferente. Mas existem os órgãos no corpo daquele espírito. E aí é exatamente isso que o Calderaro pede. Agora observa o órgão do perispírito ou dessa alma que está influenciando esse doente. A entidade que não se dava conta de nossa presença. Então, olha isso, é um espírito que não está conseguindo enxergar os outros dois espíritos que estão ali juntos, André Luiz e Calderaro. Isso também a gente já consegue entender, né? Por tudo que a gente viu. Vibrações completamente diferentes. Então, quem está mais baixo, mais ainda apegado à materialidade, muitas vezes não percebe os espíritos mais elevados que estão ali ao redor. Então, a entidade não se dava conta da nossa presença em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha. Fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Olha isso. Como se fosse um tigre ali, né? Só olhando, observando para não deixar aquela presa escapar. Vigiando e dominando, né? Aquela situação. Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões, quando Calderaro me corrigiu sem afetação. Quer dizer, o André Luiz foi olhar o desencarnado e ele percebeu que tinha uma ferida, uma lesão grande no peito. E aí o André Luiz, assim, instintivamente, teve vontade de observar o que estava acontecendo naquela ferida no pulmão dele. Mas o Calderaro voltou à orientação que ele tinha dado. Presta atenção no cérebro. E ele fala então, né? Trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Você fica tranquilo, André. É uma lesão, mas nós vamos cuidar disso agora. Mas no momento eu preciso que você se concentre ali onde eu te pedi. Decorridos alguns momentos, concluí que, à parte a configuração das peças e ritmo vibratório, tinha sob os olhos dois cérebros quase idênticos. Então, olha, isso mostrando o que, né, eu acabei de falar, mas justamente porque nós já temos essas informações. O órgão no espírito desencarnado é quase idêntico ao órgão daquele que deixou para trás, do corpo que foi deixado para trás. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância. Então, olha isso. A diferença que o André Luiz percebia era como se fosse a densidade mesmo. Que no corpo perispiritual era mais leve.
e menos obscura. Então a densidade desses dois órgãos é que era um pouquinho diferente, mas anatomicamente era praticamente idêntico. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob exame. Então a impressão que o André Luiz tinha é que se ele pegasse aquele cérebro encarnado e lavasse para tirar a matéria mais densa, era exatamente a cópia do que ele estava analisando naquele espírito obsessor ali. Peraí que eu perdi aqui onde eu estava. Mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Então, aquela luminosidade que ele percebeu no lobo frontal mais brilhante da descrição que ele fez, nessa questão era igual. A divisão era igual. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Então, quanto mais baixo aqui, mais basal, irradiações mais opacas, mais difusas, menos brilhantes. E interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquirição e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. Então, depois que o André Luiz observou tudo, ele olhou para o Calderaro como só com o olhar perguntar. E aí, né? O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Então, olha que fantástico, né? É que nós já temos essas informações, mas imaginem quando o Chico Xavier publicou isso pela primeira vez. Quem, na época, tinha uma série de dúvidas e toma contato com esse tipo de informação. Então, a maior surpresa que a gente tem quando a gente morre é o encontro com a vida. É descobrir que a morte não existe. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro, por isso, olha, essa questão aqui, ó, e mais plástica, quer dizer, ela é mais fácil de ser moldada. Por isso que os espíritos, os mais evoluídos principalmente, conseguem adotar a forma que eles quiserem. Mas então, continuando, mas então ele está falando, né? O perispírito, então, que é uma matéria mais leve, mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Então imaginem isso que ele está falando aqui agora. O espírito não é algo já totalmente evoluído, porque da mesma maneira que o nosso cérebro, o nosso corpo evoluiu, se a gente pegar milênios atrás, o homem das cavernas, por exemplo, os crânios que a gente vê de foto, de análises de encontradas por aí, são diferentes. E quando aqueles espíritos desencarnavam, eles tinham um perispírito que era análogo àquele que eles habitavam. E isso também foi desenvolvendo. Então, tanto na matéria quanto fora da matéria, ou na matéria mais sutil, a evolução continua constantemente acontecendo. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Então tudo está em constante aperfeiçoamento. A nossa própria terra está em constante aperfeiçoamento. Todos os seres vivos que aqui habitam estão em constante aperfeiçoamento. O mundo espiritual paralelo ao nosso redor e também está em constante aprimoramento. A crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio. Aí se acha em processo liberatório.
As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Então, esses seres que não têm inteligência ainda desenvolvida, porque a gente sabe, né, que no reino vegetal é um princípio ainda vital que está desenvolvendo tudo isso para depois chegar no animal e já ter uma certa inteligência e chegar no homem, um início, um princípio de moral, de moralidade, e que nós continuamos avançando para chegar um dia num nível, né, de aperfeiçoamento, de perfeição moral muito mais elevado. E ele continua falando esses exemplos da natureza, né? A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. Olha como que começa o amor que Deus, hoje que nós já vivenciamos um pouco melhor, ainda muito distantes, né, do amor que nós fomos designados para vivenciar. Mas um animal lambendo a sua cria já começa a aprender esse amor mais rudimentar. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Então, os animais que emitem sons estão organizando a faculdade de conseguir se comunicar cada vez de maneira mais elaborada. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Então, Deus criou um mundo que está em processo, nós não estamos completos e nós estamos cuidando disso, né? Às vezes distraídos, às vezes com o freio de mão puxado, mas sendo chamados a convidados, né, a acelerar esse processo que nós estamos inseridos há milênios. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoarmos-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Então, olha que maravilhoso isso. Deus é todo poderoso, mas Ele deu para nós, Ele não nos criou perfeitos, porque Ele vai nos dar o mérito da conquista dessa perfeição. Através de tudo que Ele nos dá os elementos e nós nos esforçamos para chegar lá na frente e isso ser uma obra de cooperativismo entre o Criador e a criatura. O mentor Ô, Márcio, silêncio. Oi. a reencarnação ela é eterna? Ou é Não, até a gente se aperfeiçoar? isso. É, Aí, então, mas aí a hora que a gente se aperfeiçoa, a gente não volta mais? não há necessidade mais de voltar. A gente pode voltar, Estela, da mesma maneira que espíritos evoluídos voltaram. Por exemplo, o próprio Jesus, ou espíritos bem mais evoluídos. Eles já estão adiantados, mas por amor àqueles que ainda estão para trás, vêm em missão Sim. para poder ajudar, ensinar, dar exemplo e tudo mais. Mas no livro dos Espíritos, quando do capítulo 100 em diante, eles explicam muito isso. Existe uma escala de evolução espiritual. E eles falam que nós estamos subindo essas escalas. Nós estamos tem um nível inferior, o nível dos espíritos superiores e tem o nível dos espíritos puros. Quando a gente chegar no nível de espíritos puros, nós não precisamos mais reencarnar. Mas mesmo os espíritos em nível superior reencarnam em tempos diferentes, às vezes em planos diferentes, mas ainda tem necessidade de vir nesse local onde acontece o aprendizado, onde acontece esse aperfeiçoamento. Não é eterno, mas chega um momento em que a gente alcança o auge desse todo esse aprendizado. E aí a vida em outros setores, né, da criação que a gente não entende. Tá. O mentor silenciou por instantes,
sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos. Quer dizer, o André Luiz, quando ouviu tudo aquilo, não conseguiu nem perguntar mais nada, ele ficou só pensando naquilo que ele tinha ouvido, né? E aí, nessa pausa, logo após, o Calderaro voltou a chamar a atenção do André, né? Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Quer dizer, eu não vou falar muito, né, de detalhes de todo esse processo, né, da vida evolutiva, se bem que é possível fazer isso, né? E, inclusive, num dos livros da série André Luiz, que é o livro que se chama Evolução em Dois Mundos, eles descrevem um pouco mais com relação a como acontece esse processo, o porquê desse ir e vir, o como que muitas coisas acontecem. Mas ele estava falando aqui, então não preciso falar sobre isso agora. Mas desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. Então aqui dá uma pista, né? Porque a gente pensa, puxa, mas será que há quanto tempo que eu fui criado? É muito tempo. Nós somos criados porque nós temos na nossa bagagem todo esse processo de vida em vida, né? Às vezes mais primitivas, adquirindo o processo de movimento, de raciocínio e tudo mais. Milhares de anos. As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus Cristo é matéria de hoje, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Então, olha a informação que nós temos aqui. Muito antes, então, o Velho Testamento, o Novo Testamento, é como se fossem em toda essa jornada imensa que nosso espírito está adquirindo, né? Inteligência e se desenvolvendo. O Velho Testamento é o ontem. A Boa Nova é o hoje, é o dia de hoje que nós estamos vivendo. O Evangelho, o Novo Testamento. Em toda essa jornada de milênios que nós estamos vivendo. Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Então, olha isso, agora ele falando, né? Nós temos algo que já é elementar, que é básico a todos nós. Então, os movimentos instintivos, as reações instintivas, coisas que estão no nosso subconsciente, isso tudo está lá arquivado no nosso cérebro. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, nesse arquivo que nós temos de toda a nossa jornada, nós temos um porão, um local onde já foram consolidadas algumas coisas. São coisas que já são automáticas, que já são hábitos adquiridos. Às vezes não muito bons, às vezes ou outros que são comuns a todos, né? Mas ele fala como se fosse o porão. Ele vai falar de um porão, ele vai falar de um térreo e ele vai falar de um andar superior. Aquele que busca, né, procura, né, avançar ainda cada vez mais para o alto. Mas na base está a nossa animalidade. Aquilo que nós adquirimos através dessas existências menos intelectualizadas, mais primitivas. Então, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Aí ele sobe um andar, né? Na região do córtex motor,
zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras, de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, no meio, vamos fazer uma comparação, é o local onde acontecem as realizações, onde estão os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos atuais, que tem tudo algo que está no subconsciente. Então, é o subconsciente, o que nós já temos sem precisar pensar. E tem o consciente, tem aquilo que é o movimento, a ação, né? A concretização do que nós estamos sendo, vivendo, né? Então ele fala que isso está no meio, no córtex motor. E é por isso que é o motor, é aquele que põe para se mexer, né? Para funcionar. Consubstanciando então as energias motoras de que serve a nossa mente no atual modo evolutivo do nosso ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, quer dizer, isso é algo que a ciência, naquela época, pouco conhecia, hoje ainda não avançou tanto assim, né? E tem muito pela frente ainda. Mas é no lobo frontal que jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Então é como se nesse local fossem as coisas, a conexão celeste, mais divina, mais espiritualizada, que no nosso caso ainda não é tão desenvolvida, mas existe já esse anseio, existe esse departamento, que como ele fala, né, é a parte mais nobre, e que nós conquistaremos através do esforço. Então, onde está o esforço? No meio, na atividade do córtex cerebral, da parte motora do nosso cérebro. Ação. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar. Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Quer dizer, ele explicava muito bem, o André Luiz está falando. Parece que eu não estava fazendo nem muito esforço para. Está muito claro para mim. E eu acho que também está, né, ficando claro para a gente. Mostrando essas divisões, ele já vai reforçar, né, simplificar isso tudo que ele está falando. Apreciava-lhe eu a nobreza quando prosseguiu o fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Então, apesar de serem 3 subdivisões, ele está falando, não quer dizer que são 3 cérebros. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos. Então, olha isso. Mais uma vez, ele fazendo uma descrição, né? É como se fosse um castelo de 3 andares. O primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Ou, como ele falou antes, né? Um térreo ou um porão abaixo e um sótão acima. E aqui é interessante, eu vou fazer esse comentário. Eu acho que o Arthur até fez esse comentário lá, né, Lela? A própria Arca de Noé, ela é um símbolo muito claro dessa casa mental. A Arca de Noé, os animais estavam no porão. Então a nossa animalidade está no porão. E no meio existia a área onde tudo se trabalhava e existia a parte de cima da arca, onde ele fazia o contato com o divino, mandava pomba para buscar ajuda e tudo mais. Então, mas voltando à descrição agora, né? Um castelo de 3 andares. No primeiro,
os impulsos. Então, é aquilo que nós já temos instintivamente, né, acumulados no nosso ser, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, isso tudo é o que nós já adquirimos no passado. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, é o campo da ação, é o hoje, é o presente, é o consciente. O lá embaixo, né, mais uma vez, voltando, é o subconsciente. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Então, são as metas, é o objetivo onde a gente quer alcançar. Num deles moram o hábito e o automatismo. Isso é muito interessante, porque isso daqui ajuda muito para a gente sempre lembrar. Então, num deles, no porão, é o hábito. É aquilo que a gente faz já por repetidas vezes, fazendo sem pensar. Automatismo é algo que a gente não pensa para reagir. O nosso corpo já tem essa bagagem de inteligência. A gente não precisa pensar para fugir de um local onde nós estamos sendo marcados, por exemplo. Se algo me fere, o meu corpo sabe naturalmente que eu tenho que tirar a mão. Então, automatismo está nessa conquista já que nós temos no nosso porão. No outro residem o esforço e a vontade. Então, no meio é a nossa vontade, aquilo que a gente almeja, associado a quê? Ao esforço, ao movimento, à iniciativa, à busca. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, olha que bonito isso que ele está mostrando para a gente, como o nosso cérebro, resumidamente, funciona em metas, ideais, que a gente, se nosso pensamento está constantemente voltado para metas sublimes, e a gente traz isso para o nosso dia a dia e trabalha em ação constante, tentando manipular aquilo que a gente pega de recurso aqui, de auxílio ali, até fazer com que isso, de tanto ser trabalhado, seja colocado no nosso porão como já algo consolidado. Então, o que nós temos dificuldade hoje, lá na frente, vai ser conquista adquirida. Vai ser algo que, através dessa luta, nós vamos colocar no nosso automatismo e nós vamos agir. Só que assim, nós temos que, por isso que é importante, né, e é perigoso, o que que nós fazemos com o nosso pensamento? De que maneira que nós estamos usando essa nossa vontade, o nosso esforço? É buscando ideais superiores ou é olhando o tempo inteiro para o porão, para a animalidade? Mas é isso, resumidamente, é só para se fixar. Porão, hábito e automatismo. O presente, o atual, é esforço e vontade. E o andar superior é o ideal e a meta a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos três andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Olha que lindo que é essa síntese que o Calderaro fez para nós. Fez para o André Luiz e o André Luiz trouxe para nós. Verificando-se pausa mais longa, dei curso às ponderações íntimas, segundo o antigo veso de inquirir. As preciosas explicações que ouvira não poderiam ser mais simples, nem mais lógicas. Entretanto, perquiria a mim mesmo. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível a adoecer, quer dizer, além de tudo aquilo que o André Luiz aprendeu e ficou encantado, mas agora ele vai além, né? Então agora ele está pensando, puxa vida, nós aqui encarnados já sabemos mais ou menos como
funciona. Mas e o cérebro humano pode ficar doente? E o cérebro desse desencarnado? Ele também pode adoecer, esse órgão perispiritual? Sabia eu que a substância cinzenta no mundo carnal podia ser acometida pelos tumores, pelo amolecimento, pela hemorragia. Mas na esfera nova, a que a morte me conduzira, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Quer dizer, no mundo encarnado nós conhecemos os tumores, os AVCs, né? E aquele espírito que também tinha um cérebro que o André Luiz viu que era igual. Qual é o tipo de doença, de enfermidade que poderia acometer aquele cérebro? Calderaro registrou minhas indagações e esclareceu. Não discutiremos aqui as moléstias físicas propriamente ditas. Quem acompanha, como nós, desde muito tempo, o ministério dos psiquiatras verdadeiramente consagrados ao bem do próximo, conhece à saciedade que todos os títulos de gratidão humana permanecem inexpressivos ante o apostolado de um Paul Broca. Então, agora ele vai citar alguns que entenderam ou desenvolveram algumas teses, né, alguns postulados com relação ao funcionamento do cérebro. E outro ele fala, né, que identificou a enfermidade do centro da palavra. Então, esse Paul Broca foi quem identificou a enfermidade do centro da palavra. Isso no órgão físico. Ou de Wagner Jauregg, que se dedicou à cura da paralisia, em perseguição ao espiroqueta da sífilis até encontrá-lo no excesso da matéria cinzenta, perturbando as zonas motoras. Diante de fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Então, são doenças, são problemas que, como ele está falando, é normal que alguns, quando a gente desencarna e deixa essa matéria mais densa, algumas coisas são deixadas para trás. Então, o cérebro perispiritual ele está distanciado de certas moléstias. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais, qual acontece ao violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico por trazer uma ou duas cordas desafinadas. Então, não é algo que contém todos os elementos, então não se consegue funcionar tudo da mesma maneira. Não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Agora ele ainda está falando da relação direta que existe entre o psiquismo e a fisiologia do corpo humano, na esfera da ciência humana. Isso é caso pacífico. Então ele falou de uma forma de enxergar a patologia cerebral e o mecanismo de funcionamento da mente e do órgão físico. Agora ele fala do que ele vai falar, né? Referimos-nos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Então, olha o que ele está falando. Agora nós vamos falar do plano mental, pensamento, espiritual. Então, tirando a parte material, você acha que a maldade não é uma doença dessa alma, desse cérebro que pensa sobre o mal, mesmo depois de deixar o corpo? Que o ódio não continua morbo terrível, não constitua morbo terrível. O ódio não faz parte mais da matéria. O espírito do lado de lá pode continuar odiando. E você não acha que isso é uma doença
da mente daquele espírito desencarnado? Supõe, porventura, não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Então, são todas doenças do pensamento. E que, como ele está falando, você acha que não existem vermes mentais? São como se fossem micro-organismos, como se fossem seres ali que estão causando uma doença. A doença da tristeza, a doença da inconformação, a doença do ódio. E embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda cérebros de anjos. Então, apesar de ser algo mais leve, mais fácil talvez de trabalhar, ainda é algo muito longe do cérebro de como a gente estava falando, né, Estela? Dos espíritos que já chegaram nesse nível de desenvolvimento, de purificação, de santificação, que não precisam mais reencarnar. Então, mas para nós que vamos e voltamos, imos e vimos, né? Ainda está muito longe. Então, ainda nós temos do lado de lá esse cérebro que é passível de viver esses pensamentos, esses sentimentos de revolta, de ódio, de inconformação e tudo mais. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre. Então, aqui o nosso esforço é esse: é de ir limpando, limpando cada vez mais a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, purificar, selecionar pendores e joeirar, então peneirar concepções, de molde a não interromper a marcha. Então, porque se nós não fazemos isso que nós aprendemos agora há pouco, né, na casa mental, buscar algo de mais elevado, trabalhar constantemente para consolidar dentro de nós, para a gente continuar avançando, às vezes nós ficamos presos no que está muito baixo. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. Então, cérebros, casas mentais que adoeceram, ficaram dementados por conta de utilizar de maneira doentia, equivocada, esse dom divino. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. Então, olha que coisa, né? Enxergando estes que vibram, que sentem, que pensam, né, tão mal, como vítimas de si mesmos, que estão colhendo aquilo que eles plantaram, espinhos e desilusões, se iludiram e agora estão se desiludindo com a realidade. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, então para alguns espíritos, o nosso corpo, né, é uma ponte para buscar o mais elevado. Mas para espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Às vezes o corpo traz uma limitação indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é a cadeia intraduzível, pois
além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Então, olha que interessante isso. O cérebro de cada um destes seres da criação, eles escolhem pelo livre-arbítrio se desviarem, mas é aquilo que eles estão trabalhando e arquivando. Aquilo fica arquivado. E aquilo faz mal, e aquilo vai ter que ser acessado, aquilo vai ter que ser curado, vai ter que ser cuidado, porque senão aquilo continua atormentando. Então, por que que alguns espíritos reencarnam e reencarnam em condições de corpo tão cheio de restrições, cheio de deformidades, cheios de limitações? São consequências arquivadas de histórias de vidas passadas que servem para limitar, como ele fala, ou para poder dar condições daquele espírito trabalhar em determinados setores, né, de esforço, de buscas e tudo mais. Então, tudo isso está registrado. Tudo isso está arquivado naquele perispírito. E aquele perispírito, por tanta coisa ruim, muitas vezes, que ele acumula, ele se deforma. E quando ele reencarna, não é um corpo que foi ali escolhido para ser deformado. O próprio perispírito daquele ser já está deformado. E plasma aquilo naquele espírito que está chegando, naquele corpo que está começando a se desenvolver. O gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a queda do corpo denso, após a perda do corpo denso. Então, olha isso. A gente leva para o lado de lá o que nós carregamos. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Ô Lela, não sei se você falou que você pegou os primeiros capítulos, né, do Pensamento e Vida. Sim, O que que sim. eles falam, né, no começo? Fala assim, a nossa vida, né, a nossa mente é um reflexo, né, daquilo que a gente mira. Então, se nós escolhemos a nossa mente buscar ou mirar esse espelho em coisas elevadas, a gente vai refletir cada vez mais coisas elevadas. E se nós nos voltamos à parte baixa, a gente vai estar refletindo, a gente vai estar sendo exatamente o espelho daquilo que nós estamos nos voltando, buscando. Percebendo a atenção com que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e perguntou: Compreendeste? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu: Examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Então, por que que os dois cérebros estão na mesma sintonia, na mesma vibração, e por isso que eles têm, inclusive, afinidade? Espiritualmente, rolaram do terceiro andar. Olha isso que ele está falando. Todos nós temos, né, os três departamentos. Mas estes dois aí rolaram do terceiro andar. Deixaram de buscar metas elevadas. O que que é nós termos uma religião? O que que é nós praticarmos constantemente a oração? É a busca desse departamento elevado de coisas que nós não temos, mas nós sabemos que precisamos de ajuda e desses elementos. Esses dois se esqueceram disso, se voltaram totalmente para baixo. Olha isso. Estes espiritualmente rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio,
Olha isso, esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram, destarte, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Olha o resumo do que aconteceu com eles e que acontece com muitos de nós. A gente deixa de buscar coisas elevadas, esquece do que Deus nos oferece com a oportunidade, né, do trabalho, do movimento, da busca, e nos voltamos simplesmente, né, à zona de conforto, à zona de ficar ali trancado na nossa animalidade. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio. Então, para o mundo, são às vezes, por exemplo, esse que está encarnado, para o mundo é alguém que intimamente não transparece tudo isso que está acontecendo interiormente. Quantos são os casos de pessoas que, puxa vida, ela parecia tão normal, mas foi lá e cometeu aquele crime ou se suicidou. Então, intimamente, às vezes, externamente, está passando como normais, mas intimamente nesse supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Dispunha-me a desafiar longa lista de perguntas alusivas às duas personagens em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Então, André Luiz, depois de tudo isso, né, que ele ouviu, ele tinha um monte de dúvida, queria perguntar um monte de coisa. Mas aí o Calderaro começou, na verdade, a fazer o que eles foram fazer ali, né? Atender aquele pobre coitado. E olha que interessante, né? Como que eles fazem? Pelo menos fizeram nesse caso. A mão imposta no lobo frontal, no acesso né, à fonte sublime do mais alto. E aí ele, começando o trabalho, fala para o André Luiz: cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Quer dizer, calma, André Luiz, já começamos, né, a história, mas ainda tem muita coisa, mas nós temos que trabalhar e isso vai acontecer naturalmente no transcorrer do nosso trabalho, das nossas atividades, da atenção que nós vamos dando a esses pacientes, a essas pessoas aí com necessidade. E aqui então encerramos esse terceiro capítulo, né? A casa mental, com muita coisa, muita informação importante. Eu imagino, Adriana, na área da psicologia, sei lá, o quanto que isso abre, né, de possibilidades ou não, né? Não sei, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tenho uma vontade muito grande de entender, né, a psicologia, e eu acho que isso daqui uma grande abertura, né, de possibilidades. Sim, faz conexão com uma série de conhecimentos, de entendimentos que a gente tem na psicologia, né? Que legal. E isso se completa com o estudo que eu falei do Arthur, que ele está fazendo do livro Pensamento e Vida. Então, para quem tiver interesse, vale a pena acessar o vídeo dele do que ele falou nessa semana. Nessa quinta-feira, ele falou o capítulo que fala sobre a vontade, e ele falou um pouco sobre a casa mental. Então, eu vou até colocar depois aqui no nosso grupo esse capítulo desse estudo que ele fez para quem tiver interesse. Certo? Alguma observação, alguma dúvida? Eu peneiro todo dia, mano. Oi? Eu peneiro todo dia. Uma peneirada, né? E é o certo, né? A gente Eu tem que melhorei as fazer o balanço.
vem tudo, né? Eu melhorei acho que 20%, tá demorando para chegar aos 100, hein? Vixe, Maria, Estela, mas para todos nós, né? Tem muito chão. Vixe, tem muito chão. Tem muito chão. Mas Tem, que bom. todo dia dá uma peneirada. É isso aí. Escolher os bons peixes, né? E como Jesus falou, né? Trazer da pesca, traz para a praia ali, ver qual, seleciona os bons peixes e os outros que não. Vamos deixar de lado os que não estão bons, porque senão apodrece tudo. Isso é verdade. É. Mais alguém? Não, não, muito lindo. Eu estava tentando fazer as relações, Marco, porque eu acho que no que o Arthur estava comentando, ele fala da questão da vontade, né? Ele fala muito sobre a vontade de ser guiada pela vontade divina também, do que é certo, onde você coloca a intenção correta para que você possa controlar os desejos, né? Exatamente. Eu acho que são esses impulsos do terceiro andar, né? Então, como você trabalha guiado pelo primeiro andar para colocar ação no que é correto e não ação naquilo que deveria estar no porão. Exatamente, Lela, é isso mesmo, porque no livro Pensamento e Vida ele define isso, Emmanuel, né? A vontade, ele é o coordenador de tudo. A nossa Isso. vontade, e que é algo sublime, é algo conectado com os ideais sublimes, ele é quem coordena os outros departamentos, inclusive o desejo como sendo bem diferente da vontade, nesse conceito dele, né? A vontade é sublime, o desejo é algo mais material. Mas Sim. Não, muito, muito, muito legal, muito legal. muito bom. Maravilha. Então, por hoje encerramos. Eu vou só deixar ali. Semana que vem eu não vou poder fazer. Eu vou estar. Aliás, 2 semanas eu não vou poder fazer. Que eu vou estar numa viagem em caravana na Amazônia. Então, aí vai ficar mais para frente. Aí depois eu volto aí a comentar com vocês quando a gente volta. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Uma ótima viagem para Boa noite, você. Muito obrigado. obrigada. Boa noite, boa semana a viagem. todos. Boa semana. Boa semana. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite, boa Boa semana. semana a todos.